Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, todos vocês sabem que dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos, mas por ser uma solenidade litúrgica, uma festa litúrgica importante, então ela é transferida para o próximo final de semana. É o caso deste final de semana. Ontem e hoje estamos celebrando a solenidade de todos os santos e santas. O sentido dessa festa litúrgica, portanto, é homenagear todos os santos e santas, conhecidos ou não. E também apresentar o ideal da santidade como possível e desejado por Deus. Diz o versículo 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, portanto: esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Deus quer que nós sejamos santos. Na primeira leitura ouvimos o livro do Apocalipse de São João. Nos garante que os santos são muitos. E no texto que nós ouvimos na primeira leitura, aparece lá o número 144 mil. Claro que é um número simbólico. 12 vezes 12 vezes 1000, né? 12, o número das tribos de Jerusalém, eram 12 tribos de Israel, né? E 12 eram os apóstolos também, né? 12 vezes 12, 144, vezes 1000, 144 mil. É um número simbólico para dizer assim que é muita gente. É um número incontável. Significa todo o povo de Israel e mais uma grande multidão de todos os povos e línguas.
O caminho da santidade está aberto a todos que vivem os valores do reino. Então, a santidade não é para um grupinho de pessoas privilegiado, não é para poucos, é para todos. O convite é para todos. Na segunda leitura, nós ouvimos a primeira carta de São João. Afirma que somos filhos de Deus. O amor de Deus como Pai nos transforma em filhos e nos chama a viver como irmãos. Somos filhos de Deus, todos nós. Pertencemos à família de Deus, né? Por isso, filhos do mesmo Pai, somos irmãos entre nós. Irmãos que devem sempre se respeitar, valorizar, acolher, amar de verdade. No Evangelho, nós ouvimos São Mateus. Jesus nos aponta o caminho para ser santo. E a dica que Jesus dá são as bem-aventuranças. Um texto que nós já conhecemos muito bem, né? Bem-aventurados quer dizer felizes, né? Felizes aqueles que trilham o caminho do Senhor. Quem são os santos? Santos não são apenas pessoas que já estão mortas. Santos não são apenas os que foram declarados santos oficialmente pela igreja e que são honrados nos altares das igrejas. Não. Santos são também muitos desconhecidos que viveram o ideal da santidade. E muitas pessoas de hoje em dia que andam no caminho de Deus. Então, santos podemos e devemos ser todos nós chamados à santidade. Então, o que é a santidade? Não é fruto do esforço humano que busca a Deus com suas forças. A santidade é dom do amor de Deus e, claro, resposta do ser humano à iniciativa de Deus. A santidade é um dom de Deus, mas é também uma resposta de cada um de nós. Podemos dizer então que a santidade é graça de Deus para nós e é tarefa a cumprir também, né? Deus nos convida à santidade e nós somos chamados a aceitar o chamado de Deus, o convite de Deus e fazermos nossa parte também. Para que isso aconteça, é preciso que sejamos verdadeiros, autênticos. Na missa de ontem eu lembrava uma expressão que é muito antiga e às vezes não dá nem para saber o sentido verdadeiro dela, mas quem tem mais cabelinhos brancos, né, ou quem já perdeu o cabelo, deve se lembrar que antigamente, quando uma pessoa fazia uma falsidade, se dizia assim, é um santo do pau oco, né? Santo do pau oco, né? O que é um pau oco? É que não tem miolo, né? Não tem, né? Está vazio por dentro. Então, poderia-se interpretar esse ditado popular, né? A pessoa que vive a aparência, né? Tem aparência de santo, mas por dentro tem nada de santo não, né? Então, a partir desse ditado popular, né? O cristão não pode ser um santo do pau oco, né? Tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico. Repito, falhas todos nós temos, dificuldades todos nós temos,
perfeitos, nós não somos perfeitos, só Deus é perfeito, né? Uma coisa é vivermos, às vezes assumimos as nossas fragilidades no dia a dia. Às vezes eu quero ser melhor, mas não consigo. Quero ter mais paciência, mas de repente já estou explodindo. Às vezes quero ser mais dedicado, mas quando percebo já estou fraquejando. É a vida humana, cada um de nós, nossas fragilidades. Outra coisa é querer viver de aparência. Eu sou um santo, sou imaculado, sou melhor que todos, e critica os outros, mas é só por fora, né? Só de aparência não adianta, né? O outro ditado popular que eu já repeti algumas vezes aqui, né? Minha mãe sempre fala esse ditado popular. Não sei se é origem espanhola, não sei, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? O cristão não pode ser assim, não. Não pode ser de aparência. Temos que viver nossa vida. Temos dificuldades, sim, mas temos que dar o melhor de nós. Para sermos santos, o Cristo nos deixou alguns meios. Os sacramentos. Quem se empenha para viver os sacramentos, levar a sério os sacramentos, cumprir as obrigações dos sacramentos, tem aí um caminho para a santidade. A igreja não é somente o Papa, os bispos, os padres, somos todos nós, cristãos batizados, somos a igreja, família de Deus. Então, na medida que eu participo da igreja, que eu estou atuante na igreja, que eu estou caminhando com a igreja, eu também vou alcançando a santidade no dia a dia. A oração, rezar é importante, orar é importante. Claro que isso não se trata de dizer assim, eu rezo mais do que o outro. Rezar não é questão de quantidade. Vocês já me ouviram falar isso aqui muitas vezes. Rezar não é questão de quantidade, é questão de qualidade. Rezar bem, né? Que adianta dizer, eu rezei 3 horas hoje, mas ficou pensando nos boletos que tem que pagar, ficou pensando no aniversário da sogra, ficou pensando no vizinho que mudou, e aí, né, quando viu, passou 3 horas, e daí? Né? Então, rezar com qualidade, rezar com verdade. E a palavra de Deus que nós ouvimos da Santa Missa, a palavra de Deus que nós temos em casa, na Bíblia Sagrada e assim por diante, na liturgia diária. Hoje a Bíblia está até no celular, né? Quem quiser ter acesso à Bíblia no celular, pode ter. Então, a palavra de Deus é uma fonte para buscarmos a santidade, né? Os sacramentos, a igreja, a oração, a palavra de Deus. Se levamos a sério nossa vida cristã, claro, vamos caminhar na santidade sempre. Então, acolhamos o apelo de Deus à santidade, e que os santos que nós conhecemos e veneramos em nossos altares, que eles sejam modelos para nós e sejam nossos intercessores também, né? Os santos que nós conhecemos. E aqui eu termino lembrando um detalhe que é muito importante. Não basta eu conhecer a vida de um santo, eu gostar, né, de como aquele santo viveu, aquela santa, os exemplos que aquela pessoa deixou, né, as virtudes que ela viveu e que deixou como exemplo. Não basta saber, é preciso procurar viver também. Eu admiro tal santo, tal santa, porque foi uma pessoa maravilhosa,
porque foi uma pessoa simples, acolheu os pobres, cuidou das pessoas. Tá bom, mas você que é devoto desse santo, dessa santa, o que você está fazendo? Então, não basta admirar os santos e o que eles fizeram. É preciso que nós também, pela intercessão dos santos e santas, façamos a nossa parte. A santidade se vive no dia a dia, mesmo com as dificuldades, mesmo com as provações, somos chamados a viver o caminho da santidade. Então eu termino invocando: santos e santas de Deus, rogai por nós. Santos e santas de Deus, rogai por nós.